Antes de começar propriamente a ação dessa aula aqui, eu gostaria de comentar alguma coisa sobre esse esquema que a gente criou do jogador poder criar sua skin, trocar sua skin. Isso aí é uma coisa que me foi inspirada pelo Minecraft. A meninada adora mudar a skin e entre eles trocam desenho e tudo. Você pode eventualmente não achar isso interessante, mas se você por acaso pensa assim, você não precisa seguir completamente aqui o nosso esquema. Basta você colocar na primeira página, na primeira cena, você coloca alguns botões com a imagem de várias skins. E aí o jogador escolhe uma dessas e essa skin vai ser carregada tem que ser carregada no estilo que a gente vai mostrar aqui, porque você tem que trabalhar com Remote Procedure Call. Mas vamos falar isso depois. O importante é o seguinte: para fazer seus testes, você tem que ir lá na sua conta lá no GitHub e eu vou mostrar aqui como é que a gente carrega essa skin ou descobre o endereço da skin. Você na sua conta do GitHub, você vai ter que criar um repositório. Então a sua conta vai ter um nome de usuário. Aqui no nosso caso aqui, o meu nome de usuário é DamaskJ2 e eu criei esse repositório Skindo. Você vai criar lá com o nome que você quiser, né? E depois você consegue fazer um upload de files. Então quando você desenhar a sua skin, você pode desenhar baseado naquela que você carregou, que é o James JPG, você carrega. Agora, como é que você descobre qual que é o endereço dessa skin para você carregar no jogo? Vamos ver aqui, né? A gente tem o James JPG, que ele está aqui, né? Você teria a sua, e para você descobrir o endereço, você faz o seguinte: você vai aqui em Download, clique em Download. Então aí você vai abrir no seu browser, você vai abrir aí justamente o desenho da sua skin. E esse endereço aí, apesar de ser meio complicado, é o que você vai usar. É claro que quando você tiver feito seu jogo, você não vai fazer com que o usuário use um endereço tão complicado. Você meramente vai certamente criar um site aí para o seu jogo e no seu site, digamos que fosse assim, www.meujogo.com, então o endereço seria www.meujogo.com/jamesjpg. Então uma coisa bem mais simples. Nosso caso aqui ficou meio complicado porque eu não tenho site, então estou usando aqui o GitHub. Aproveitando que a gente está aqui nessa página do GitHub, você entra lá na nossa página, né? Você já tem o endereço. Se você não sabe, você veja lá na aula anterior, né? Você vê isso lá e vamos carregar mais dois arquivos aqui, que são os arquivos de script. E vai ser esse conecta final, que a gente tinha carregado o conecta da aula 1. Então você carrega aí para a sua pasta, né? Sua pasta Skindo, o conecta final e esse novo aqui, que é o avatar move aula 2, txt. E com eles nós vamos usar nessa aula então para definir os scripts. Tudo bem? Então, essa parte de skins é isso aí e vamos começar propriamente a nossa aula. Entramos então aqui no nosso projeto, na cena 1, e a gente vai primeiro mudar aquele conecta, né? Vamos abrir aqui o conecta e vamos abrir aquilo que vocês trouxeram, né? Que é o conecta final. E aqui não precisa se preocupar muito em fazer muita coisa, vamos fazer a coisa mais simples que tem. Que é você pegar aqui no conecta final, depois a gente vai mostrar direitinho, né? Pegar o conecta aqui, conecta todo,
Só não vamos pegar, vamos copiar, só não vamos pegar aqueles viewzinhos ali. E aqui, a gente vai colocar tudo aqui, né? Vamos colar aqui. E vamos, claro, dar um save aqui. A gente pode apagar esse negócio aqui. E vamos analisar aqui o que modificou aqui, né? Eu pus aqui, inclusive, com todos esses tracinhos aqui. Primeira coisa diferente aqui é que eu coloquei aqui uma nova variável, que é o endereço justamente da skin. Então é um string aqui, o URL skin, e aquele endereço que eu peguei do GitHub, que eu estava comentando com vocês, que no caso de vocês, se vocês tiverem um site, vai ser o do site lá. Mas por enquanto você está fazendo o teste, pode usar o seu GitHub também. Isso aqui vocês já viram. E na realidade, o que a gente vai fazer de novo aqui? O que ficou faltando foi justamente o endereço da skin, que vai aparecer, o jogador vai colocar a skin, o endereço da skin dele na primeira cena, e essa skin vai ser colocada no seu avatar. Então falta aquilo. Primeira coisa que a gente faz então é criar um text field, justamente com aquele endereço. Mas como a gente está trabalhando aqui com o celular, então volta aquela ideia do GuiStyle. Então a gente vai criar um GuiStyle aqui. No caso aqui eu não vou repetir tudo, mas vocês veem aqui o GuiStyle aqui, que eu chamei de MyTextStyle, ele tem a diferença daquele do Buckton, que aqui é Text Field. O resto é a fonte, coisa e tal, é a mesma coisa. Então quando eu defino aqui, eu defino que é o URL skin é igual a getTextField, aqui o retângulo lá do control, e aqui eu tenho que colocar o MyTextStyle, que é o GuiStyle aqui do texto. E tem uma coisa aqui importante, vocês certamente já sabem, que eu no Unity eu posso guardar variáveis, é como se fosse quase que uma tabela, algum arquivo, né? Eu posso guardar uma coisa que pode ser usada durante todo o resto da programação. É a ideia do player prefix. Então eu jogo no player prefix, eu jogo aquele URL skin numa variável chamada de mySkin. Depois, então, em qualquer outro script, se eu precisar dessa URL da skin, eu dou um getString. Aqui eu ponho setString, lá eu daria um getString. Nós vamos ver depois mais para frente, né? De a gente usar isso. Agora, eu não só coloquei o texto, mas em cima eu vou colocar um label lá dizendo entre a URL da sua skin. Então, como no caso semelhante, eu estou trabalhando com celular, eu tenho que criar um GuiStyle. E repare que aqui no caso eu vou usar label, né? Então criei aqui um style myLabelStyle. O resto é mais ou menos a mesma coisa. E aqui então eu ponho um GLabel, o retângulo aqui que define o espaço do label, o texto entre o URL da sua skin, e uso aqui então o meu GuiStyle. Basicamente é isso, o resto não mudou nada. A gente vai dar um save aqui, né? Como sempre. E vamos testar aqui para ver se esse negócio vai funcionar, né? Se funcionar, deve aparecer lá em cima para eu colocar aqui a minha skin. Eu vou deixar aquilo padrão durante esses testes aqui. Eu também só tenho uma skin, né? Tá? Então vamos tentar executar esse negócio aqui e torcer para dar tudo certo. Tá? Então deu certinho ali, né? Inclusive, não sei se vocês lembram, eu defini em vermelho a letra aqui. Entre a URL da sua skin, e aqui está aquele endereço lá. Eu vou conectar e aqui não deve ter problema nenhum, vai aparecer a segunda cena lá toda em branco, né? É isso então essa primeira parte aí está ok. Vamos dar um save aqui. E vamos ver agora uma coisa mais interessante, que vai ser a definição da segunda cena. Então agora eu estou aqui na cena 2, e vocês não fizeram isso aqui, não fizemos isso junto.
eu já coloquei aqui nessa cena 2 aquela mesma coisa que eu coloquei na cena 1, que é um terreno, coloquei ele verdinho, eu coloquei nele um Mesh Collider, coloquei uma esfera ali vermelha. Se eu não vou repetir, né, e tem que posicionar a câmera igual, para quando eu passar de uma cena para outra, dá a impressão que eu já estava na mesma cena. Agora, uma novidade que a gente vai ter que criar aqui, que é muito interessante, é nós vamos colocar aqui, então, o nosso avatar, né? Nosso avatar você já baixou lá certamente para sua pasta. Ele é o nosso robô, né? Vamos lá, onde é que está o robô aqui? É naquela pasta Skindo, né? Na pasta Skindo tem um robô aqui em algum lugar. É o robô FBX. Então ele já veio aqui, né? E eu vou também colocar aqui a textura dele, que se chamava James, né? Não é o James, cadê o James aqui? O James. O James veio a textura também. Então o que eu tenho que fazer aqui? Agora eu tenho que colocar aqui, então, o meu avatar, eu coloco ele ali no espaço. Vocês viram que o meu avatar é razoavelmente pequeno, né? Para eu ver ele de pertinho, eu clico aqui. Está aqui o meu avatar. Ele não tem a skin. Eu vou colocar a skin nele aqui. Muito fácil, né? É aquela skin, certamente, né? É a skin ali. Agora, eu preciso fazer várias coisas aqui nesse avatar. A primeira coisa que eu preciso é colocar um character controller. Então eu vou em Add Component, Physics, coloco um character controller. Repare aqui que esse character controller aqui, ele ficou, que essa parte aqui dessas linhas, ele ficou muito grande. Isso aqui que vai dar a colisão do avatar, tanto com o chão quanto com outras coisas. Então essa armadura, digamos assim, de colisão dele está muito grande. E eu, para reduzir isso, eu vou aqui no cantinho aqui, por exemplo, aqui o raio meio, eu vou pôr esse raio aqui como 0,2, né? Tá? Então agora vocês veem que está ali razoável. Mas ele tá muito grande aqui, alto, né? Então eu vou reduzir para 1. Agora ele ficou muito baixo, né? Eu, para colocar ele aqui, então eu vou ter que mover aqui no center dele. Eu vou passar o center dele para meio, né? Dependendo do seu avatar, você vai ter que fazer esse acerto. E aqui você vê que aqui está razoável, né? Porque ele está ali no chão, né? Está mais ou menos englobando o que ele tem. Então isso aí é o character controller. Agora, outra coisa que a gente tem que pôr nele é uma coisa específica do Photon, que chama-se Photon View. Então vamos aqui no Photon Network e vamos colocar aqui nele um Photon View, que não aparece nada. Para que serve o Photon View? O Photon View é a coisa mais interessante que tem no Photon. Que qualquer movimento de uma coisa que tem um Photon View, esse movimento aí, ele é propagado para todos os jogadores. Então eu não preciso programar isso aqui. Agora é importante notar que isso só acontece com movimentos. Por exemplo, se eu trocar a skin do meu jogador, ela não é propagada para os outros jogos. Agora, o movimento, sim. Se eu movimentar o meu jogador, isso é propagado para os outros jogos. Isso é uma coisa meio difícil de entender, mas é importante que vocês entendam esse negócio. A outra coisa é o seguinte: eu tenho que trabalhar sempre com instancialização de objetos que vão aparecer no cenário. Eu não posso meramente colocar isso aqui. Então, para que isso aconteça, eu vou ter que pegar aqui o meu robô, tirar daqui, né? Eu vou tirar o robô daqui e colocar numa pasta do Photon que chama Resources. Eu vou colocar lá o próprio prefab original. Então vejo aqui,
que meu robô aparece agora na pasta Resources do Photon. E eu posso aqui no meu cenário, eu posso inclusive apagar o dito cujo daqui, né? Pego aqui e deleto ele. E aqui está o meu robô aqui na pasta Resources. Ele está lá, ele tem o Photon View. E agora tem uma mágica importante que eu tenho que fazer aqui. Ali no Photon View tem um campinho chamado Observed Components. E eu tenho que arrastar aqui o meu robô para ali, né? Tá? Isso aqui é fundamental. Não pode esquecer isso. Isso aí vai fazer com que cada avatar seja dono do seu movimento. Então não deixem de fazer isso. Então, aparentemente está tudo prontinho aí. Vamos em frente. Só para terminar essa aula aqui com uma coisa interessante, vamos fazer o seguinte, vamos instancializar o nosso avatar aqui, né? Então, para isso eu vou criar um Game Objeto vazio, vou chamar ele de entrada. Por que ele chama entrada? Porque aqui que eu vou colocar o script de instancialização e onde eu colocar essa entrada aqui vai ser onde vai ser o spawn, onde os avatares vão entrar. Então vamos colocar aqui em 00 -10. Vai ficar bem ali na frentezinha da câmera para a gente ver. E a gente tem que colocar aqui o script que vai instancializar, né? Que é aquele script que você já copiou e que se chama, como é que chama mesmo? É avatar mob, né? Então vamos criar aqui. Avatar mob. Né? Vamos abrir ele aqui. E como sempre a gente vai fazer a nossa cola, né? Vamos abrir aqui o avatar mob que vocês trouxeram de lá. Vamos dar uma copiada geral aqui, né? Damos uma copiada. Então está aqui. Vamos analisar esse negócio aqui basicamente, né? Eu defino uma variável aqui, Photon View, e uma variável Player aqui. Essa Photon View eu nem vou usar, mas eu vou usar o Player aqui. O importante é essa linha aqui. É Photon Network Instantiate, que é a função Instantiate. E eu vou chamar aqui, vou instancializar o robô nessa posição e nessa rotação. Que posição e rotação é essa aqui? É a desse script que está na entrada, né? E uma coisa interessante que eu não vou usar por enquanto ainda, mas é bom vocês fiquem sabendo, é o seguinte. Quando eu instancializo um avatar chamado robô, é criado na realidade uma cópia desse avatar que se chama robô, abre parênteses, clone. E depois a gente vai ver como é que a gente usa isso. E aqui a gente está jogando em player esse robô clone. Isso depois a gente vai ver mais em detalhes. O importante é que a gente vai salvar esse negócio aqui, né? A gente salva isso aqui e vamos colocar ali na nossa entrada, né? Colocamos na entrada ali com esse script, né? E vamos voltar para a cena 1, vamos salvar isso aqui. Vamos voltar para a cena 1. E vamos ver o que acontece, né? Deve aparecer o nosso robozinho ali na hora que eu conectar. Então vou conectar aqui e realmente ele apareceu aqui. Na próxima aula, então, a gente vai ver como é que a gente movimenta o dito cujo aqui. Por enquanto é isso aí. Vamos, como sempre, dar um salve aqui, né? Sempre bom salvar as coisas. Obrigado, hein?